Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá. Hoje a gente vai encarar um daqueles filósofos que dão um nó na cabeça de muita gente. G.W.F. Hegel. E o nosso foco vai ser uma jornada específica dentro da obra principal dele, a Fenomenologia do Espírito. Exato. É a jornada assim meio maluca que cada um de nós faz para se entender como indivíduo no meio do mundo. E para guiar essa nossa conversa, a gente está com um material bem rico. Vários textos acadêmicos, trechos da própria obra. Que já é um desafio por si só. Com certeza. E tem até um artigo bem atual do filósofo Slavoj Žižek que mostra como Hegel, ainda está super presente hoje. Pois é. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esse choque, sabe? Entre o que a gente quer, nossos impulsos, e o que o mundo, com as leis e costumes, espera da gente. No fundo, a grande pergunta é: o que realmente define uma pessoa? E olha, só para dar uma ideia do tamanho do desafio, uma das nossas fontes menciona que a Biblioteca Pública de Nova York tem uma série de 18 palestras online. 18? 18 só para ajudar o pessoal a ler esse livro. Então, assim, a gente já vê que o buraco é mais embaixo. Sem dúvida. Mas o incrível em Hegel, apesar da dificuldade, é que ele está mapeando experiências que, de certa forma, todo mundo vive. Né? Ele convida a gente a entrar na cabeça de cada estágio da consciência, a sentir a frustração, o erro. A jornada é o que importa. Ok, então vamos começar com uma pergunta que parece simples. Como é que a gente sabe quem uma pessoa realmente é? É olhando para ela? Ou acreditando no que ela diz que vai fazer. Exato. E Hegel, já no tempo dele, se deparou com umas tentativas bem esquisitas de responder a isso. Tipo a fisionomia e a frenologia. E ele era um crítico ferrenho, né? Para Hegel, tentar achar o interno de alguém olhando o formato do crânio ou os traços do rosto era uma perda de tempo total. Era um beco sem saída. Completamente. Uma das análises do J.N. Findlay explica isso muito bem. Hegel dizia que a natureza de um indivíduo é inesgotável. É complexa demais para ser reduzida a uma característica física, um calombo na cabeça. Seria como julgar um livro só pela capa, literalmente. Exatamente. Tá, isso faz sentido. A gente não é só a nossa aparência. Mas e as nossas intenções? Se eu disser que sou uma pessoa super generosa, que tenho as melhores intenções do mundo, isso não define quem eu sou? É aí que Hegel dá uma rasteira no nosso senso comum. Para ele, o que você diz que pretende ou o que você sente lá no fundo, isso tem muito pouco valor. Peraí, como assim? Para Hegel, o uns vido é aquilo que ele efetivamente faz. É a sua ação, a sua obra, ele usa a palavra alemã Werk, que o define. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que não adianta eu ficar no sofá planejando escrever um livro. Enquanto eu não escrever, eu não sou um escritor. Exato. Se eu digo que sou generoso, mas minhas ações são sempre egoístas, Hegel diria que eu sou, de fato, egoísta. Que a minha verdade está no que o mundo vê e não na minha intenção. Que brutal! É exatamente isso. Uma das análises que a gente leu sobre a crítica dele a Kant deixa isso claríssimo. O eu não é uma alma misteriosa escondida atrás da cortina. A ação é o eu se tornando real. A obra é a única realidade que importa. Sim, o que você construiu, o efeito que você teve no mundo, é isso, o resto é desculpa. Entendi. Ok, então se a ação é tudo, a próxima pergunta é meio óbvia. O que acontece quando a minha ação bate de frente com a ação de todo mundo? Que é o que acontece o tempo todo. O tempo todo. Minha vontade contra o do mundo. E é aí que Hegel nos leva para uma espécie de peça de teatro, sabe? Em 3 atos, mostrando as tentativas fracassadas da consciência de se impor ao mundo. Os becos em saída, da autoafirmação. E quem é o primeiro personagem a subir nesse palco?
É a figura que busca o prazer acima de tudo, o hedonista, que acredita que a felicidade está na satisfação imediata dos desejos. Aquele que quer devorar o mundo. Isso. Uma das fontes chama essa figura de fáustica, como o Fausto. Ele busca uma liberdade que parece infinita no prazer. E eu imagino que, como em toda boa história, isso não acaba bem. Não mesmo, porque ao buscar o prazer como pura autoafirmação, ignorando todo o resto, ele acaba ativando o que Hegel chama de necessidade brutal. Que nome forte. E o exemplo que a fonte dá é perfeito. O indivíduo busca o prazer sexual como um ato puramente egoísta, mas o resultado pode ser uma consequência que ele nunca quis. Um filho. Ah, claro. De repente, a natureza, a sociedade, tudo que ele tentou ignorar, volta com força total. O ato que era para ser a sua afirmação suprema acaba criando um vínculo, uma responsabilidade, que aniquila ele como um indivíduo isolado. A realidade dá o troco. Sempre dá. Ok. O prazer imediato não funcionou. O mundo é mais forte. Qual é a segunda tentativa, então? Bom, frustrado, o indivíduo se volta para dentro. Ele pensa, o problema não sou eu. É um mundo que está errado. A verdade está aqui, no meu coração. Clássico. E ele decide que o sentimento dele, a sua convicção moral interna, a lei do seu coração, deveria ser a lei para todo mundo. Isso soa incrivelmente atual. É a pessoa que se sente moralmente superior e tenta impor a visão dela para o mundo, sei lá, na internet. E acaba gerando uma reação contrária enorme. Exatamente essa a dinâmica. O fascinante é como Hegel já previa o fracasso disso. No momento em que essa pessoa tenta impor a lei do seu coração ao mundo, ela descobre que os outros também têm corações. E que as leis deles são diferentes. Tem uma citação da própria fenomenologia que é ótima. Hegel diz que, ao agir, a lei dessa pessoa se torna uma ordem estranha e hostil para os outros. E ela acaba presa numa realidade que ela mesma tornou adversa. Cercada de inimigos que, na verdade, são só outras pessoas tentando fazer a mesma coisa. Isso. A tentativa de impor uma verdade pessoal universalmente só gera conflito. Entendi. Esgotada essa via, o que sobra? Sobra a terceira figura, que é quase o oposto. Ele olha para o mundo, vê essa confusão toda de interesses e declara o mundo pervertido. Ok. Então ele decide se tornar o cavaleiro da virtude. Ele não vai mais seguir o próprio coração. Ele vai se sacrificar por um bem abstrato, com B maiúsculo. Vai lutar contra o curso do mundo. Um herói, um mártir. Parece nobre. Onde é que está o erro agora? O paradoxo para Hegel é que a virtude, para existir, precisa se tornar real. E a realidade é o campo da individualidade, da ação concreta, dos interesses. O cavaleiro da virtude quer trazer o bem para o mundo sacrificando a individualidade. Mas o mundo é feito de individualidades. A busca dele é por uma essência abstrata e não real. Então ele está lutando contra um fantasma. Basicamente. No fim, como diz Hegel, a virtude é sempre conquistada pelo curso do mundo. O mundo simplesmente continua sendo mundo, com toda a sua bagunça, e a virtude pura não tem onde fincar os pés. É quase cômico. Ele chega com a espada para salvar o mundo, e o mundo basicamente boceja e segue em frente. A luta dele era baseada numa fantasia. Certo. Prazer, lei do coração, virtude, todas as tentativas de se afirmar contra o mundo falharam. E agora, onde essa consciência vai parar depois de tanta frustração? A resposta de Hegel tem um nome bem esquisito, né? Algo como... Reino animal espiritual. Das Geistige Tierreich. Isso, que nome! E apesar do nome, não tem nada a ver com animais. É o termo que Hegel usa para a sociedade civil moderna. É o mundo do trabalho, da competição. Tá, e o que isso quer dizer? É o que acontece quando o indivíduo desiste de reformar o mundo e, em vez disso, foca na sua coisa. Die Sache selbst. A sua coisa. O que seria isso? Meu trabalho? Meu projeto? Exatamente. Sua carreira, seu talento. É o espaço onde cada um faz o que é seu. A individualidade não tenta mais ser a lei universal, mas ela se expressa numa atividade concreta. Meio que cada um no seu quadrado, focado no seu. Pensa no mercado, na competição. Cada empresa, cada profissional focado na sua coisa, no seu produto, no seu sucesso. É um ambiente de muita energia, muito trabalho,
mas também de uma competição feroz. Faz sentido. É um mundo de ação, onde o que você faz te define. Mas também soa meio moralmente vazio. E é exatamente aí que entra a conexão contemporânea. O filósofo Slavoj Žižek pega esse conceito e aplica diretamente à nossa época. É mesmo? Sim, ele descreve o reino animal espiritual como o vácuo moral do capitalismo global. É esse mundo de competição, de autointeresse, que, como outra fonte também aponta, é marcado pela enganação e pela voracidade mútua. É o cada um por si focado na sua coisa. Em resumo, sim. Pô, peraí, isso soa muito pessimista. Depois de toda essa jornada, a gente chega nesse vale tudo corporativo e pronto. É esse o grande insight de Hegel? Porque se for, é um pouco deprimente. Felizmente não. Esse não é o fim da linha. Para Hegel, o reino animal espiritual é um estágio necessário, mas que precisa ser superado. Ufa! É aqui que ele dá o próximo grande passo, em direção ao que ele chama de Sittliche Sicht. A gente pode traduzir como a vida ética, a vida em comunidade. E o que seria essa vida ética? É a grande virada de chave dele. Hegel argumenta que a verdadeira liberdade não está na rebelião contra a sociedade, nem na competição desenfreada dentro dela. Onde ela está, então? A liberdade real só acontece quando o indivíduo se reconhece nas instituições, nas leis e nos costumes de uma comunidade racional. Quando ele olha para as regras do todo e não as vê como uma imposição, mas como... Como algo que faz sentido para ele também. Exatamente, como uma expressão da sua própria razão. Mas essa ideia de encontrar liberdade nas leis não só é opressiva para nós hoje que valorizamos tanto a liberdade individual? Essa é a questão crucial, e é por isso que ele busca um modelo histórico, os gregos antigos. Uma das fontes de Philipp Kain ressalta muito essa admiração de Hegel por eles. O que ele via nos gregos? Para um cidadão da polis grega, as leis da cidade não eram uma força externa, eram, como Hegel diz, a lei de cada coração. Havia uma unidade entre o universal, a lei, e o sentimento individual. Entendi. A liberdade não era fazer o que se quer a qualquer momento. Não. Era agir de acordo com normas compartilhadas que fazem sentido para você e para toda a comunidade. Soa bonito na teoria, mas os gregos também tinham escravos, excluíam as mulheres. O todo de Hegel não acaba sendo, na prática, o todo de um grupo privilegiado? Você tocou no ponto fraco. E Hegel sabia disso. Ele não via os gregos como perfeitos. Ele os via como um momento histórico em que essa unidade foi sentida de forma mais imediata. Para ele, a história avança justamente para resolver essas contradições. Então o Estado moderno ideal dele seria mais inclusivo? Sim, seria aquele que consegue universalizar essa liberdade, estendendo o reconhecimento a todos. A jornada da história, para ele, é a expansão dessa liberdade ética. É nesse ponto que a jornada se completa. O indivíduo se realiza não como um átomo isolado, mas como parte de um organismo social vivo, o espírito, o Geist. Certo. Então, resumindo essa jornada toda, a gente sai de um indivíduo que tenta se impor ao mundo de todas as formas, pelo prazer, pela moral pessoal, pela virtude, e falha miseravelmente em todas. Em todas. Depois ele entra nesse modo de competição focada, o reino animal espiritual, que também não satisfaz, e finalmente ele descobre que a verdadeira realização está em se reconhecer como parte de um todo maior. De uma comunidade com leis e costumes que ele entende como seus. A ação dele ganha um sentido que vai além dele mesmo. É a passagem da alienação para a reconciliação. Isso tudo me deixa com uma última questão. Hegel tem aquela frase famosa que o verdadeiro é o todo, e que a verdade de algo só se revela no final do processo como um resultado. Sim, o absoluto é essencialmente resultado, uma das frases mais importantes dele. Então, se o nosso próprio autoconhecimento, a nossa liberdade, só se realizam plenamente no fim de um desenvolvimento longo e difícil, tanto pessoal quanto histórico, o que isso diz sobre onde a gente está agora? Boa pergunta. Será que a nossa sociedade, com toda essa polarização, esse individualismo competitivo, não está só presa em um daqueles estágios intermediários de Hegel? Talvez no reino animal espiritual ou na lei do coração,
E se for assim, será que a gente não está confundindo um momento caótico da jornada com o destino final? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.